Orientação da Criança, capítulo 67, o fascinante poder da moda. A moda é autoritária, a moda governa o mundo e é uma ditadora constantemente forçando seus devotos a se submeter aos maiores inconvenientes e desconforto. A moda impõe tributos sem razão e os recolhe sem misericórdia, exerce um fascinante poder e está pronta para criticar e ridicularizar todos os que não lhe seguem. Os ricos têm o desejo de suplantar uns aos outros ao se sujeitar às modas que estão sempre em mudança. Os de classe média e mais pobres se esforçam para se aproximar da norma estabelecida pelos que supostamente estão acima deles. Onde os recursos e as forças são limitados e o desejo de se sobressair é grande, o peso se torna quase insuportável. Para muitos, não importa o quanto um vestido pode ser apropriado ou mesmo bonito. Se a moda mudar, tem que ser reformado ou posto de lado. Satanás, o instigador e a força motriz dos decretos, sempre mutáveis e nunca satisfatórios da moda, está sempre ocupado em inventar alguma coisa nova que se demonstre prejudicial à saúde física e moral, e triunfa por seus ardis terem tanto êxito. A morte ri de que a loucura destruidora da saúde e o zelo cego dos adoradores no altar da moda o exponham com tanta facilidade sob seu domínio. A felicidade e o favor de Deus são postos sobre seu altar. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. O preço que alguns pagam. Como muitos dos modelos de vestidos ditados pela moda são contrários aos princípios dados nas Escrituras. Pensem nos feitios que têm dominado nos últimos 100 anos, ou mesmo nas últimas décadas. Quantos deles seriam julgados inadequados para uma senhora distinta, temente a Deus e que se preza? Muita moça pobre, para ter um vestido de estilo, tem se privado de agasalhos pagando com a própria vida. Muitas outras, cobiçando a exibição e a elegância dos ricos, têm sido incitadas a caminhos desonestos e à vergonha. Muitos lares se têm privado de conforto. Muitos homens têm sido arrastados à fraude ou à falência para satisfazer as extravagâncias e exigências da mulher e das filhas. Salvação em perigo. Por toda a parte se manifesta o orgulho e a vaidade, mas os que são inclinados a olhar ao espelho, a fim de admirar a si mesmo, não terão vontade de olhar para a lei de Deus, o grande espelho moral. Essa idolatria do vestuário destrói tudo que é humilde, manso e amável no caráter. Consome as preciosas horas que deveriam ser usadas na meditação, para exame de si mesmo, para o estudo com oração da palavra de Deus. Nenhum cristão pode se conformar com as modas desmoralizadoras do mundo, sem pôr em perigo a própria salvação. O amor à ostentação corrompe o lar. Ajudadas pela graça de Cristo, as mulheres podem fazer um trabalho grandioso. Por essa razão, Satanás trabalha com suas armadilhas para inventar roupas segundo a moda, para que o amor à ostentação absorva de tal maneira a mente, o coração e as afeições, mesmo das que se dizem mães cristãs deste século, que estas não tenham tempo para empregar na educação e no preparo dos filhos ou no cultivo de sua própria mente e seu caráter, de modo que possam ser exemplos dos filhos, modelos de boas obras. Quando Satanás consegue o tempo e as afeições da mãe, está plenamente ciente de quanto ganhou. Em 90% dos casos, ele tem conseguido a dedicação de toda a família ao vestuário e à ostentação frívola. Ele conta os filhos entre as suas presas, pois capturou a mãe. As crianças ouvem mais de vestidos do que de salvação, pois a mãe está familiarizada com a moda do que com seu Salvador. Pais e filhos são privados daquilo que é melhor, mais agradável e mais verdadeiro na vida.
Por amor à moda, são roubados da preparação para a vida futura. Resistir à maré. Muitas preocupações da mãe resultam do seu esforço para acompanhar as modas do dia. O efeito dessas modas sobre a saúde física, mental e moral é terrível. Faltando-lhes a coragem para ficarem firmes ao lado do que é certo, mulheres permitem que a corrente do sentimento popular as arraste em sua esteira. Com muita frequência, aquelas que se dizem mães cristãs sacrificam o princípio ao seu desejo de seguir a multidão que faz da moda o seu Deus. A consciência protesta, no entanto, elas não são suficientemente corajosas para tomar posição decidida contra o erro. Pais, cuidado! Frequentemente, os pais vestem os filhos com roupas extravagantes, com muita ostentação de ornamento, e então admiram abertamente o efeito de seus trajes e os elogiam por sua aparência. Esses pais insensatos se encheriam de consternação se pudessem ver como Satanás lhes apoia os esforços e os estimula a fazer coisas muito insensatas. Um problema de muitas mães. Ao verem um vestido diferente do que suas filhas possuem, são inclinadas a desejar um idêntico, ou talvez desejem qualquer outra coisa que veem os outros possuírem, que acham não estar de acordo com sua fé conceder-lhes. Vocês vão permitir ser importunados a ponto de conseguirem isso de vocês, deixando que elas lhes moldem, em vez de vocês as moldarem de acordo com os princípios do Evangelho? Nossos filhos são muito preciosos à vista de Deus. Ensinemos a eles a palavra de Deus, educando-os nos seus caminhos. É seu privilégio ensinar os filhos a viver de tal maneira que tenham a aprovação dos céus. Não encorajemos nossos filhos a seguir as modas do mundo, e se formos fiéis em lhes dar o ensino correto, eles não as seguirão. As modas do mundo frequentemente tomam uma forma ridícula, e vocês devem tomar firme posição contra elas. Resultados do amor à ostentação. O amor ao vestuário e ao prazer está arruinando a felicidade de milhares, e alguns dos que afirmam amar e observar os mandamentos de Deus imitam essa classe até nos detalhes e ainda conservam o nome de cristãos. Alguns dos jovens são tão ansiosos para se exibir que estão mesmo dispostos a desistir desse nome de cristãos se apenas puderem seguir sua tendência para a vaidade no vestuário e o amor aos prazeres. As famílias que gastam muito tempo em se vestir para a ostentação podem se assemelhar à figueira que Cristo viu de longe. Essa figueira ostentava seus ramos floridos, mesmo diante da justiça. Mas quando Jesus foi procurar fruto, examinou-a do ramo mais alto até os galhos mais baixos, e nada achou, exceto folhas. É de frutos que ele tem fome, frutos é o que ele deve receber. Não satisfazem as filhas de Deus. Há suficiente trabalho necessário e importante neste mundo, cheio de carência e sofrimentos, sem que se gastem preciosos momentos para ornamentação ou ostentações. As filhas do Rei Celestial, os membros da família real, sentirão o peso da responsabilidade quanto a atingirem vida mais elevada, para que sejam postas em mais íntima comunhão com o céu e trabalhem em harmonia com o Redentor do mundo. Os que estão empenhados nessa obra não se satisfarão com as modas e tolices que absorvem a mente e as afeições das mulheres nestes últimos dias. Caso sejam realmente filhas de Deus, serão participantes da natureza divina. Assim como seu divino Redentor, elas serão movidas pela mais profunda piedade, ao contemplarem as corruptoras influências existentes na sociedade. Compartilharão dos sentimentos de Cristo e, em sua esfera, segundo as aptidões e oportunidades de que dispuserem, trabalharão para salvar as pessoas que perecem, da mesma forma que Cristo, em sua elevada esfera, trabalhou em benefício do ser humano.